Meus irmãos e irmãs queridas aqui do canal, que Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos bater um papo aqui com o Dr. Roberto Monteiro, delegado de polícia aqui em São Paulo. Ele que já tem aí quase 40 anos, gente, de profissão de serviços prestados na área de segurança pública. E a gente vai dar um passeio, a gente vai conversar um pouquinho a respeito deste assunto que interessa a todos, em qualquer lugar. O Brasil, por exemplo, tem queixas, né? O povo brasileiro se queixa muito de segurança. E a segurança realmente é algo que faz diferença. Você sai para trabalhar, se você se sente seguro, você sai bem de casa. Você está trabalhando, exercendo ali a sua profissão, a sua função, seja ela qual for, e se você sabe que a segurança é satisfatória, você trabalha mais tranquilo, melhor, não é verdade? A vida flui melhor quando a pessoa se sente segura. Mas quando isso não acontece, aí vem estresse, aí vem depressão, ansiedade. Tem pessoas que têm pânico, né? Quando às vezes vem uma motocicleta se aproximando com alguém na garupa, já fica preocupada, pensando que é um assaltante, um ladrão, ou alguém se aproximando dela. Tem pessoas que têm que tratar isso psicologicamente. Mas é um fato, na verdade. Várias outras situações. E isso não é uma peculiaridade só das grandes cidades, não. Cidades pequenas, no interior, no campo, a violência tem chegado de uma forma muito assustadora. Mas isso aí Deus já havia nos advertido, Jesus falou que essas coisas iriam acontecer. Doutor Roberto Monteiro, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Eu cumprimento sempre os meus internautas, aqueles que estão no canal aqui, como aquilo que a gente posta fica de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Por exemplo, tem muita gente que acessa de madrugada. Então a gente cumprimenta no geral a todos. Deus abençoe o senhor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Amém, Bispo Jorge. É uma satisfação estar aqui com o senhor, participando desse podcast sobre segurança pública, que realmente é um tema que impacta todo o Brasil, em especial São Paulo. O senhor imagine que aqui na capital, os eleitores escolheram a segurança pública como o tema mais importante da cidade. Aí eu paro e penso, veja, acima da educação, da saúde, da segurança alimentar, da habitação, então algo de errado está acontecendo no nosso país e na nossa cidade também. Se a gente parar para pensar bem, essa questão da segurança, ela acaba impactando na saúde e impactando na educação também. Acho que em tudo na nossa vida. Você vê, por exemplo, se você não tem e não dá oportunidade para os jovens, por exemplo, né? Eles não quer dizer que isso seja uma regra. Mas se você não dá oportunidade, o diabo começa a trabalhar na cabeça daquele jovem. Ó, olha lá o traficante, olha lá o bandido, olha lá o fulano, olha lá aquele celular ali dando bobeira, ó, aquela carteira ali, ó. Você quer ter um carro, quer ter isso? Então, a gente observa que impacta diretamente toda a saúde da pessoa. Quantas ambulâncias atravessando para lá e para cá na cidade? Você tá levando um infartado? Não. Tá levando um acidentado? Não. Alguém foi baleado, um tiroteio, sofreu uma violência, está sendo ali, ó. Ela ocupa um espaço. E a própria presença das pessoas na escola, no posto de saúde, enfim, no trabalho, Sim. Em qualquer lugar. Aqui, nesse podcast, se nós não tivermos segurança, não estaríamos aqui conversando, nós dois, para que as pessoas nos acompanhassem. Então, na verdade, impacta a vida como um todo. Por isso que aqui em São Paulo e também creio que em muitas partes do Brasil, a segurança pública hoje é o tema do momento. Nós precisamos, Bispo Jorge, resolver. O senhor foi deputado federal em 3 mandatos, debateu muito a segurança pública, mas eu digo, senhor, nesses 40 anos, quase 40 anos que eu sou delegado de polícia, eu penso que houve uma piora da segurança pública no nosso país, não uma melhora. Eu imaginava que fosse melhorar, mas piorou. Mas você vê, a tecnologia hoje, ela trabalha a nosso favor. Então, há de se imaginar, poxa, melhoraria. Mas o bandido também faz uso da tecnologia, o criminoso, ele usa também da tecnologia. Avança-se de um lado, se avança do outro lado também. Então a gente vê, por exemplo, que é uma coisa absurda, né? Você vê, o sujeito está dentro de uma prisão e ele preso consegue cometer crimes. Vários, o senhor tem uma ideia. Os crimes digitais que colocam o bandido em segurança, porque ele faz onde ele estiver,
da sua casa, do escritório do crime, da cadeia, como o senhor bem disse. Exatamente. São 4.600 crimes digitais ou tentativas de crimes digitais por dia. Por dia. Por dia no Brasil. Então é muita coisa e nós estamos muito preocupados com essa questão aqui em São Paulo, por isso nós temos a divisão de crimes cibernéticos. Mas não é só isso, eu creio que nós tivemos, o senhor como deputado debateu muito sobre o tema, nós tivemos uma mudança muito radical. Eu entrei antes da Constituição de 88 como delegado de polícia. Nós tínhamos ali o mandado de busca e apreensão que a polícia, o delegado de polícia podia expedir, nós tínhamos um rigor maior da lei, e hoje, depois de 88, nós tivemos uma confusão um pouquinho aí bem acentuada no que diz respeito à diferença entre o bandido e aquele que foi perseguido por um período negro da história do Brasil, que foi justamente a ditadura militar. Sim. Então, muitos constituintes de 88, não é da sua época, o senhor veio depois, mas estavam impactados ou foram perseguidos eles, na verdade, eles vieram trazendo uma herança ruim. Às vezes, o próprio parlamentar foi vítima de uma perseguição por conta de uma guerra ideológica que houve no Brasil, onde se pegou armas, onde houve uma revolução e um golpe militar. Mas, então, essa confusão foi criando uma série de barreiras que dificultou a ação da polícia, do Ministério Público e da Justiça. Parece que não, mas ocorreu isso sim. Por isso nós verificamos uma piora muito grande e um garantismo exacerbado, por conta que aqui no Brasil não se defende o direito da vítima, e sim o direito do bandido. Então há uma inversão de valores. Isso aí é uma coisa que o senhor fala, e fala com muita propriedade, que realmente é isso, né? Eu não estou aqui criticando os direitos humanos. Não, de forma alguma. Tá? Nós não estamos criticando, e os direitos humanos são para os homens, para o ser humano de um modo geral. Mas a gente observa que, se por um acaso uma pessoa é agredida na rua, vários bandidos batem nessa pessoa, foi agredida, sofreu agressões e tal, mas se um bandido, no ato do crime, ele for pego por vários cidadãos de bem, e baterem nele, ele der uma surra nele ali, aí a coisa os direitos humanos imediatamente entram em ação. Uma ação policial. Não é? Não é só a vingança da sociedade, a ação policial também. Eu estou colocando mais para ficar próximo do telespectador, né? Bispo Jorge. Mas, só um momentinho. Então a gente vê que os direitos humanos, se foi uma pessoa sofrendo alguma agressão por várias outras pessoas, ele não se envolve, não fala nada, não se mobiliza em situação alguma. Mas se foi um bandido, se porventura foi pego ali pela própria população, deram um fogo linchado. O linchamento. Pego em flagrante. Eu não sou a favor do linchamento. Não. Justiça pelas próprias mãos. Mas eu estou colocando duas situações bem parecidas. Sim. Os direitos humanos vai imediatamente em defesa daquele meliante. Poxa. Eu falo uma coisa, eu quero que o senhor reflita. E quem está nos assistindo também. Aqui no Brasil não se chora por vítima, se chora pelo bandido. E quem nos assiste sabe disso, no noticiário, nos jornais, se chora pelo bandido, não pela vítima. Não se vê uma passeata em favor de vítimas da violência. Pessoas foram mortas no assalto, pessoas que foram vítimas de uma violência sexual, um idoso que foi vítima de um grande golpe financeiro que limpou ali as economias de uma vida. Ninguém chora por vítima no Brasil. Então, tem muita coisa errada no nosso país, nós precisamos mudar. Por isso que eu defendo tolerância zero com crime e criminosos. Não quer dizer que o criminoso não tenha a chance de se recuperar. O senhor sabe muito bem, sou batizado na Igreja Mundial e sou um cristão. Aliás, nós, na nossa concepção cristã, a gente acredita na recuperação do pecador. Exatamente. É verdade? Mas enquanto ele está no pecado, porque Deus... Ele ama o pecador, mas odeia o quê? O pecado. Ele está ali na convivência do pecado. É coisa do maligno. Está executando o pecado. Ele está fazendo o mal. Sim. Então a mão de Deus pesa contra ele. Então, assim, essa colocação do senhor é bem interessante. Eu até ia fazer uma pergunta, e eu acho que ela se encaixa muito bem aqui. O que motivou o senhor, depois de uma vida de serviços prestados, né? Uma boa ficha de serviços prestados, o que motivou o senhor a entrar na vida política?
Porque o senhor já é um servidor público. Sim, é verdade? 40 anos. E o político, ele é um servidor público também, ele está servindo ao povo. Aliás, um mandato cursado. exatamente. Mas ele recebe durante 4 anos uma outorga do povo para representar o povo. Então, ele é um representante do povo. Sim. O que levou o senhor a tomar essa decisão de ingressar na vida política? São 2 motivos principais. A pergunta é excelente, como sempre, o senhor é muito perspicaz. Mas primeiro motivo é a questão que eu percebi nos quase 40 anos como delegado de polícia. Por mais que nós tenhamos aí vontade de fazer, como eu sempre tive, sempre trabalhei, recebi até o alcunha, né, o apelido delegado do povo, porque eu sempre fui muito acessível à população, então eu sempre me dediquei muito também. Por mais que nós tenhamos aí boa vontade, a gente bate num teto que chama-se política, vontade política. E eu cansei de, todos esses anos, enxugar gelo. Quando nós chegamos no teto da política, nós não avançamos mais. Mesmo eu, como um delegado de polícia de classe especial, que é o topo da carreira, semelhante a um coronel da Polícia Militar, nós não furamos esse teto da política. E segundo, eu vejo que as pessoas estão sofrendo pela falta de segurança. E eu também sofro junto, eu sou um cidadão comum. Sim. Tenho 3 filhos, minha esposa, tenho família, como todos que estão nos acompanhando aqui. Então, eu quero fazer mais. Eu quero justamente, com o mandato eletivo, colocar a tolerância zero contra o crime, contra o criminoso. Fazer com que as pessoas tenham segurança, para que elas possam conviver em sociedade, que possam fazer atividades rotineiras, como ir ao trabalho, ao supermercado, ao açougue, sem ter medo, Bispo Jorge. Hoje as pessoas têm medo de saírem às ruas. O bandido está solto e nós que estamos presos dentro de nossas casas ou escritórios, etc. Não, você vê que uma das áreas que mais tem crescido é a área da segurança pública privada. Exato. É cerca elétrica, portão elétrico, porteiro eletrônico, o serviço de vigilância, de controladores de acesso e de seguranças mesmo. Quantas empresas de segurança privadas surgiram aí nesses últimos anos e são muito requisitadas, né? Você vê a fabricação de carros blindados, por exemplo, películas especiais nos carros, anti-vandalismo. Então a gente percebe que a indústria, né, não é de uma forma pejorativa, mas a indústria em volta da segurança pública cresceu muito pelo anseio das pessoas, e não é só o anseio, pela falha da máquina pública de garantir essa segurança. A gente paga imposto aí, os mais caros. É o mais caro. Com a reforma tributária vai ser o mais caro do mundo, 28%. Olha que absurdo. Aí se a gente for retornar ali no passado, voltar lá na época em que o Brasil era colônia de Portugal, foi estabelecido um imposto chamado quinto, que era 20% de tudo. E naquela época era um absurdo você pagar um quinto. A população ficou revoltada. Houve até surgiram vários movimentos separatistas. A própria Inconfidência Mineira surgiu daí, Tiradentes, aquela coisa toda tal, 20%. Só que hoje, pessoa física, você já paga 27,5% ali, né? O leão vem e morde com força, com vontade, né? Então você vê, poxa, peraí, se naquela época 20% era considerado um absurdo, antes de haver revoltas internas para se libertar do colonialismo português, aí o senhor é descendente de portugueses, mas nada contra, mas é melhor a gente ser... na verdade, o Brasil, as Américas, eles são formados de pessoas vindas de todos os lugares, da Europa, da África e por aí vai. Mas assim, não é... revisionismo histórico também não cabe, né? Nós temos que entender que aquele é um momento do passado. Exatamente. Poderia ser o Brasil colonizando uma determinada região. Sim. E seria lícito que aquela região quisesse se tornar independente da gente. Exatamente. Mas, só veja, se naquela época eles achavam que isso era um absurdo, imagina hoje que é muito mais. Só que cadê o retorno? Se pelo menos houvesse um retorno satisfatório, eu estou pagando caro, mas eu estou tendo um serviço de excelência. É igual você vai comprar um calçado, uma roupa. Essa roupa é cara, mas olha a qualidade do tecido. Excelente, né? Forte. Vale a pena. Me sinto bem. Não é o caso
no que diz respeito à aplicação dos recursos públicos. E isso é facultativo também, né? Quando se compra uma roupa boa, um calçado bom, nós escolhemos, é facultativo. Compro ou não compro? Exato. O imposto, o nome já diz, é o imposto, É uma né? imposição. É uma imposição. Você tem Não é? Pronto. Exatamente. Aí, quando eu converso com as pessoas, eu tenho... o senhor sabe que eu faço aqui, obviamente, um trabalho social na AMAS, que é a Associação Mundial de Assistência Social, aqui em São Paulo. Nós, junto com o missionário Márcio, com toda a equipe da AMAS, isso fora do período político, o período normal das nossas vidas, nós conversamos com muita gente. E a reclamação é geral em relação à saúde, à educação, à habitação, a políticas públicas. E às vezes se paga muito pela segurança privada, o pedágio, são tantos acessórios que se coloca aí à nossa vida cotidiana através do pagamento de situações, de serviços, nós já pagamos. Sim. Às vezes a pessoa mais humilde fala, mas eu sou isento do imposto de renda, não paga. Paga sim, paga indiretamente, não é, Bispo Jorge? Paga qualquer compra que nós fazemos. Você vai abastecer o seu carro, você paga. Ah, mas eu não tenho carro. Mas você compra arroz, feijão, Pão. Pão já tem o tributo também, inclusive. passagem de ônibus, Passagem de ônibus, metrô, tudo. trem. A partir do momento que a gente acorda e acende a energia da casa, liga a lâmpada da casa, você já está pagando o tributo. Imposto. Exatamente. Então, Usa água para escovar os dentes de manhã, está pagando imposto. Não tem como escapar. não, o gari que recolhe ali o lixo na porta de todos nós, aquilo ali não é de graça. Você está pagando por aquilo ali. Então, os serviços públicos que são prestados, nada de graça. Aposentadoria também. As pessoas acham assim, minha aposentadoria, o governo coisa nenhuma. O governo pegou durante muitos anos uma parte do seu salário, guardou para você lá, e aquele dinheiro que ele está te devolvendo para você ter a sua aposentadoria. Aliás, o senhor me lembrou Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra da Inglaterra, e ela dizia o seguinte, que não existe dinheiro público. O dinheiro é nosso. Na verdade, o governo nos tira o dinheiro através dos tributos em geral e depois ele nos fornece serviços. Agora a questão é, são serviços de boa qualidade ou não? E a segurança pública se insere nessa questão. A segurança pública está muito aquém do que nós pagamos e desejamos. Como o senhor colocou aí o anseio da população nesse período eleitoral, não só no período eleitoral, mas isso vem já ao longo dos anos, por que segurança pública em primeiro lugar? Porque ela está deixando a desejar. Se ela não estivesse deixando a desejar, não seria o grande clamor. Exatamente. Então, quer dizer, a aplicação dos recursos, e o senhor ali como parlamentar ali, o senhor vai poder acompanhar a aplicação destes recursos, porque o senhor vai estar votando o orçamento que o prefeito vai gastar no ano seguinte. O ano que vem vai passar dos 120 bilhões de reais aqui em São Paulo. É o terceiro orçamento mais importante, maior do Brasil. Primeiro a União, Isso. depois o Estado de São Paulo. Terceiro aqui, essa imagem bonita aqui, a cidade de São Paulo, representada pela Ponte Estaiada. Aí o senhor vê, com tanto recurso, mas tudo bem, são milhões de habitantes, tal, cidade, mas há de se pensar que é uma quantia bastante generosa. Eu posso falar porque eu já participei do orçamento da União várias vezes, já fui coordenador de bancada lá no Centro-Oeste, da aplicação desses recursos, etc, etc, etc. Eu sempre falava assim, o problema do Brasil nunca foi falta de dinheiro. Nunca foi. Dinheiro tem. É a aplicação do recurso. E a dívida pública que também acaba sendo aumentada ano a ano, que não se aplica bem. Exatamente. Ou se gasta demais. Então, a aplicação do recurso faz com que a própria dívida aumente e a qualidade do serviço prestado piore. Os juros aumentem. Os juros são cruéis. Né? Cruéis. Então, nós percebemos que hoje a segurança pública está impactada por conta disso. E nós defendemos, por conta dessa situação que as pessoas vivem, acho que a segurança, como nós falamos aqui no início da nossa conversa, ela permeia qualquer atividade nossa, humana. Todas as atividades. E ela, do jeito que está muito ruim. Por isso que eu defendo, e aqui em São Paulo, muita gente me pergunta, Bispo Jorge, mas você é candidato a vereador, o que você pode fazer se as leis são feitas em Brasília? Não, podemos fazer muito aqui em São Paulo. Nem todas as leis são feitas em Brasília. Exatamente. Existem aquelas que são oriundas aqui do município
E muita coisa pode ser feita assim. Pois é, prevenção primária, Bispo Jorge. Ao senhor entrar agora no assunto, que era a minha próxima pergunta, eu acho que está tendo uma sinergia boa aqui. Ótima, sempre, como sempre. Porque, assim, tolerância zero, tá, contra o criminoso. Mas o criminoso veio de onde? A origem disso aí. Porque, assim, na minha opinião, isso já se antecipou um pouquinho, combater só o criminoso na rua não é o suficiente. A gente tem que evitar que novos criminosos sejam formados na escola do crime. Por que um jovem acaba se envolvendo na marginalidade, na criminalidade, usando drogas? Por que alguém vislumbra amanhã ser chefe do tráfico, dono do morro? Por que alguém, em sã consciência, assalta um idoso na porta do banco, está ali pegando a sua aposentadoria? O que leva as pessoas a serem criminosas? Porque eu não vou falar nem da violência, que a gente já entraria numa outra esfera, que é a questão humana, interna, etc, etc. Mas o criminoso, que comete o crime ali nas ruas, o que a gente pode fazer? O senhor tem alguma coisa nesse sentido? Prevenção, para trabalhar para nós não produzirmos, né? Porque a sociedade, às vezes, acaba produzindo marginais. Mais criminosos. Na verdade, eu creio que são duas vertentes importantes. Primeiro, nós precisamos acabar com a sensação de impunidade no Brasil. Hoje, o bandido sabe que as leis no Brasil são fracas, não vão atingi-lo, e por isso que isso incentiva a prática de novos crimes. E também aqueles que querem entrar no mundo do crime e falam, bom, o Brasil tem lei fraca. Se eu praticar um crime, eu vou ficar pouco tempo na cadeia. Às vezes a lei prevê uma pena alta, mas na verdade, de fato, não se cumpre essa pena na integralidade. Então ele vai para a rua, então ele fala, vale a pena. Eu sou preso, vou para uma cadeia que não educa, não regenera, eu fico no meio lá dos faccionados, fazendo a faculdade do crime. E às vezes até exatamente. É verdade. E depois eu volto para as ruas e vou continuar praticando crimes, que a cadeia não educa e nem regenera. É um erro muito grande. E segundo também, que eu sinto nas ruas, é a falta de oportunidades. Por isso que eu falei da prevenção primária, que aqui em São Paulo nós podemos fazer muito e aumentar e melhorar. Por exemplo, a educação. Começa por aí. É fato, e nós cristãos sabemos que a educação começa no berço, em casa. Depois passa por também uma formação religiosa, qualquer religião que seja. Temer a Deus é importante para que a pessoa não pratique crimes. Mas depois tem a escola. A escola tem que estar preparada para também ensinar noções de civismo, noções de moral, de convivência em sociedade. Daquela matéria, educação moral. Lembro, fizemos, nós somos contemporâneos. Gente, está aí uma das aulas que eu gostava muito. Mas educação moral e cívica. Hoje muita gente não sabe cantar o hino nacional. E até tem uma versão moderna aí, né, de linguagem neutra aí, de hino nacional. Então, desrespeito aos símbolos pátrios. Mas também aqui no município, a educação pode ser melhor. Uma coisa que eu observo também em São Paulo, muitos jovens que terminam o ensino médio, converso pelas ruas, não têm profissão. Tem a aspiração de fazer uma faculdade e eu pergunto, para quê? Você amanhã vai ser um bacharel em Direito sem OAB, que não consegue tirar a OAB porque o ensino é ruim? Você vai ser um engenheiro que não tem emprego? Enfim, várias profissões. E nesse meio tempo, enquanto ele termina ali e vai para uma faculdade, peraí, nem toda família tem condições de bancar uma faculdade. Às vezes a pessoa precisa, o jovem, trabalhar para pagar a sua faculdade. Só que ele chega ali sem uma profissão definida. Exato. Mas eu defendo técnico, não é? Curso técnico profissionalizante no âmbito municipal também. É muito importante. Uma questão também que as pessoas passam, às vezes não percebem, desapercebido fica. A questão da iluminação pública. É muito importante a prevenção primária em São Paulo. No assunto, no meu primeiro mandato, isso aí, estava ali começando a entender como é que funcionava a questão da política. E ali, inserido na questão da segurança pública, veio iluminação pública. Eu questionei iluminação pública. Você vê, eu tinha um desconhecimento naquela época, primeiro mandato, eram meus primeiros meses como parlamentar. E aí, não, mas isso aí é fundamental, porque se a gente tem iluminação de qualidade, o ladrão para, o bandido olha assim, está muito iluminado isso aqui, está muito claro demais, mas ruas mal iluminadas,
ou com iluminação nenhuma. Isso é propício para ele cometer não asfaltadas ou o asfalto ruim. A questão da zeladoria, complementando, mato alto numa rua, tudo isso favorece a prática do crime. Exatamente. E também eu defendo, como prevenção primária, a aplicação muito maior ainda das câmeras inteligentes. Sim. As câmeras com inteligência artificial. O uso da tecnologia. Exatamente. Isso tem que ser espalhado. A gente vê muito aqui no centro de São Paulo. A prefeitura está num grande esforço para colocar o Smart Sampa, 20 mil câmeras sendo instaladas até o final de 2024. Mas a gente não vê na periferia. Nós precisamos levar isso para as franjas de São Paulo também, porque essa tecnologia, a câmera, quando ela é inteligente, ela é interligada a um sistema de segurança público do Estado e município, ela não só reprime o crime, identificando autores, como previne também. Sim. Por exemplo, a câmera com IA, com inteligência artificial, se a pessoa puxa uma arma ou tem uma conduta suspeita, ela já gera alertas à central de monitoramento que determina a expedição de uma viatura policial para aquele local. E a identificação facial é muito importante. Aí tem gente da esquerda, principalmente, que fala isso aí fere o direito da pessoa de privacidade, fere isso é um ato de racismo, uma bobagem sem fim, porque, na verdade, essa câmera inteligente, ela não identifica em razão da origem étnica, de onde veio a pessoa, nada disso aí. Ela faz simplesmente análise do ato criminoso daquele que praticou o crime. O resto é mimimi, blá, 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 conversa fiada. Então, nós temos que usar essa prevenção primária aqui em São Paulo com muita ênfase, para nós termos realmente a tolerância zero contra o crime e o criminoso de São Paulo poder atrair investimentos e as pessoas também poderem viver em paz aqui, Bispo Jorge, na nossa cidade. Uma coisa interessante, o senhor falou nessa questão aí que há algumas lideranças da esquerda que criticam esse tipo de coisa. Você vê a câmera ali, ainda que seja uma inteligência artificial, ela tem um limite e é o homem que vai tomar as decisões lá na ponta. Sim. Ela é negro, então porque negro uma atenção maior? Não. Porque pobre, ela vai identificar, ele é pobre, então... Quer dizer, eu não vejo isso, né? A gente, na verdade, há uma discriminação também com relação à questão da segurança pública. Discriminação, na verdade, ela está em todos os âmbitos da sociedade. E dentro da segurança pública existe essa coisa também. Então, são amarraduras, né? E o senhor, como parlamentar amanhã, o senhor vai poder atuar, né, no âmbito aqui do município de São Paulo para poder desatar esses nós, porque muitas vezes as pessoas que estão ali, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, às vezes votam e legislam de assuntos que eles não entendem muito bem. Exatamente. É importante que alguém entenda da área de segurança pública. Nenhum parlamentar, ele consegue dominar todas as áreas. Eu costumo dizer que quem é bom em tudo não é bom em nada. Você tem que ser bom em alguma coisa. E nas demais você tem bom senso, você ouve conselhos, orientações. Para isso existem os debates, as comissões específicas dentro ali da Câmara Municipal para debater os assuntos, né? E o senhor vai estar provavelmente ali na de segurança pública. Então, ouvir alguém com a sua experiência lá dentro, colocando, isso vai ajudar os próprios colegas ali na hora de votar algum projeto. Balizamento. Exatamente, espera aí. E às vezes eu já tive a oportunidade de ver alguns parlamentares militar em algumas áreas que eles não entendiam muito bem e, mal assessorados, apresentavam projetos esdrúxulos. Aliás, o Brasil é o campeão de projetos de lei. Muda a lei a toda hora, a todo momento está sendo aprovado alguma coisa. Tem a lei que é para cumprir, que pega e que não pega. Não é para cumprir. É um absurdo isso. Absurdo, né? Então, eu acho que essa coisa ela é muito importante em ter pessoas, por exemplo, o senhor entende bastante, não só na teoria, que uma coisa é a teoria, e outra é a prática, nas ruas. Exatamente. O senhor conviveu ali nas ruas, convive ainda, até né? hoje. Mesmo sendo classe especial na polícia, fim de carreira, eu vou nas operações, estou ali com o meu time de policiais, sempre à frente e tendo contato com a população. O senhor, como político, que foi com 3 mandatos de deputado federal, sabe que o melhor termômetro é a conversa. É o olho no olho, é a conversa e sentir o que a população quer. Então, eu sempre fiz isso na minha carreira.
notadamente nos últimos 4 anos aqui no Centro Expandido de São Paulo. Eu fiz várias operações importantes, como a operação da Cracolândia, a Operação Caronte, onde 200 traficantes, líderes do tráfico, foram presos. Não, vale ressaltar, 200 líderes do tráfico de drogas. E também nós salvamos muitos dependentes químicos, que são vítimas, primeiro do traficante e depois da própria condição dele mesmo. Porque o vício no crack e outras drogas deixa a pessoa escravizada. Então nós salvamos, permitindo a internação dessas pessoas, que são verdadeiros zumbis humanos. É uma situação degradante. E nós também, o senhor como bispo, eu como também uma pessoa que da Igreja Mundial, que nós estamos presentes no ministério, nós ouvimos relatos, testemunhos incríveis de pessoas que abraçaram Jesus, que aceitaram Jesus e que saíram dessa situação degradante. Então há sim salvação para todos. Basta o Estado prender o traficante, tirar a droga de circulação. Isso é difícil, mas não é impossível. Nós fizemos aqui no centro de São Paulo. E nós darmos chance do dependente químico se recuperar. Isso é muito importante. Agora, essa questão aí do trabalho social, vamos entrar numa outra área agora muito importante, que faz parte aí do currículo do senhor aí, o trabalho social, levando comida, dignidade, roupas, agasalhos. Nós estamos vivendo aí um período de inverno, é um inverno meio estranho, né? É um inverno bem dias quentes e dias frios. Exatamente, mas as madrugadas sempre bastante frias. Então, o senhor, junto ali da AMAS, da Associação Mundial de Assistência Social, que é o braço social da Igreja Mundial do Poder de Deus, o senhor tem tido ali a oportunidade de ajudar pessoas, famílias, né? E eu acho que isso aí, a questão humana, nós não podemos ser máquinas. A inteligência artificial nunca será como o homem, nunca, nunca. A questão do sentimento, a questão do amor, a questão da misericórdia, né? Eu não vou dizer pena. Deus não tem pena de ninguém. Deus tem misericórdia. Ou compaixão. Então, a pena, você olha, poxa, fulano tá ali, mas não fez nada para ajudar aquela pessoa. Você teve pena dela, né? Mas quando você tem misericórdia, que é o que Deus tem, você toma uma atitude em relação àquilo ali. E o senhor tem acompanhado, o senhor ali do lado do missionário Márcio, várias e várias atividades, eu tenho visto isso, exatamente junto a essa comunidade carente, na própria Cracolândia, pessoas ali que infelizmente enveredaram por um caminho errado, mas que tem como resgatá-las, e o senhor tem visto o resultado disso aí, não é? Exatamente, temos acompanhado verdadeiras bênçãos e milagres também de pessoas que são salvas. Aqui em São Paulo, Bispo Jorge, é uma cidade gigantesca, com 12 milhões de habitantes. Aliás, é uma população, tem alguns países que não tem essa população. Não tem essa população. Portugal é um exemplo. Nós estamos vendo uma cena aqui de uma área nobre de São Paulo, hoje já é um polo também empresarial, aqui perto da Ponte Estaiada, mas nós temos inúmeras franjas de pobreza aqui da capital, e também locais na nossa cidade onde as pessoas estão muito à margem de uma cidade rica e próspera como São Paulo. Então, há pessoas que eu visito na AMAS, o trabalho da AMAS, com o missionário Márcio, todos os nossos obreiros e obreiras também, voluntários e voluntárias, e há pessoas que não têm o que comer, moram num barraco onde chove mais dentro do que fora. É uma coisa muito triste de se ver. Convívio com baratas, ratos, né? Tudo, com esgoto a céu aberto e tudo mais. E nós levamos, acho que duas coisas fundamentais. Primeiro, a palavra de Deus, evangelização. Acho que é muito importante esse extremamente espiritual, que as pessoas estão sedentas por isso. E segundo também, nós levamos aquilo que é o básico para a existência do ser humano, que é o alimento, que é o vestuário. Isso também é muito importante e fundamental no nosso trabalho. E por isso que a AMAS faz um trabalho que eu tenho certeza absoluta que muda a vida de muitas pessoas. Esses dias nós tivemos um depoimento de um ex-morador de rua, foi bem impactante, e ele chegou a morar na Cracolândia também. Só que hoje ele é advogado, tem um escritório de advocacia, família, várias propriedades e bens, né? Carros, terrenos,
não me engano, uma chácara, apartamento e tal. Ele está muito próspero. E aí eu fiz uma pergunta para ele assim, vem cá, como é que foi que você conheceu Jesus, conheceu essa obra? Ele falou, eu estava passando fome, aí me falaram que aqui na igreja estava dando comida. Eu vim aqui atrás da comida. Ele falou, não vim atrás de Jesus. Eu vim atrás da comida. No que eu vim aqui, recebi comida e tudo. Aí eu olhei, era a igreja e tal. Aí resolvi assistir uma reunião. E ali eu fui gostando, fui ficando e tal. E as pessoas cuidando de mim. E ali eu conheci Jesus. Olha que coisa interessante. Mas eu digo sempre isso, o senhor tem toda a razão, esse testemunho é muito forte. Forte? Porque, na verdade, a pessoa, ela se aproxima da palavra, do evangelho, através de uma ajuda que nós damos. De uma ajuda. Não é o objetivo, não é esse, é ajudar mesmo as pessoas, mas junto com a ajuda material, vai a ajuda espiritual. E aí se descortina na frente da pessoa a beleza do evangelho, a beleza que é Jesus, o que é pregado na palavra. E por isso a pessoa ela olha, ela para um minuto, porque ela está na vida tão, com tantos problemas, até das drogas, como esse é o caso da Cracolândia, que o senhor falou dessa pessoa, que ela não tem tempo para nem escutar a palavra de Deus. E quando ela para esse tempinho para se alimentar, para se vestir, para se banhar, para cortar o cabelo, ela está aberta a receber a palavra. E a palavra transforma a vida das pessoas. É porque o alimento, você tem fome hoje, você vai ter fome amanhã. A palavra de Deus, semelhantemente, porque você não pode buscar lá uma vez, eu venho na igreja uma vez, eu garanti o meu mês inteiro. Não, tem que ter uma continuidade. Mas a partir do momento que a pessoa começa a experimentar algo que ela nunca conheceu na vida, e ela tem aquela oportunidade, porque eu vejo Deus trabalhando em tudo ali. Trabalhando naquele voluntário, naquela pessoa que está lá levando a cesta básica, está preparando aquela quentinha, né? Aquela refeição ali, que, na minha opinião, é abençoada, além do que está sendo colocado ali, que é nutritivo, né? Ela é abençoada, há um cunho espiritual. Nós falamos na Amos que cada partícula daquele alimento vai trazer a palavra. Exatamente. Então a pessoa vai se alimentando e Deus vai ali, sabe, trabalhando na vida dela. É claro, não são todos que alcançamos que acabam tendo encontro com Deus, mas uma parte significativa tem isso aí, assim, eu acho que é muito gratificante para nós, né? Exatamente. Eu acho que o nosso maior objetivo, ainda mais de todo o corpo de sacerdotes aqui da igreja, bispos, pastores, obreiros, obreiras, enfim, todos nós voluntários e voluntárias, é ganhar almas. Esse é o nosso apóstolo, nos ensina isso, que é ganhar almas, ganhar ovelhas para o reino de Deus. Não importa a igreja, não importa, isso inclusive é um ponto importante, Bispo Jorge, que a nossa Associação Mundial de Assistência Social não vê a placa da igreja, não vê a comunidade, na religião da pessoa, bem lembrado, não vê nada. Nós vemos o ser humano que precisa de ajuda. É isso. E essa é uma porta de entrada para a palavra, e isso tem dado muito resultado, e nós temos ganhado almas para o reino de Deus. Isso Agora, é importante. Assim como é porta de entrada para coisas boas, a ausência disso é a porta de entrada para coisas ruins. Sim. Por exemplo, falar em coisas ruins, tem uma situação aí, o senhor, todo mundo tem acompanhado, que as leis estão hoje tão fragilizadas, né? Você vê, antigamente, se o sujeito fosse pego com maconha, ele seria detido imediatamente. Agora, se for até 40 gramas... 130 cigarros de maconha, mais ou menos, com 40 gramas. Isso é um absurdo. É uma loucura isso, né? É uma loucura. E eu pergunto sempre o seguinte, onde vai ser vendida essa quantidade, 40 gramas? Na farmácia? No supermercado? No açougue? É a biqueira que vai continuar vendendo. É o traficante. E nós temos aqui, porque inclusive a lei é fraca, a impunidade impera. Desculpa, eu só fazer uma pergunta para o senhor. Se eu estou, por exemplo, o policial chega e aborda, ele é feita uma denúncia, o sujeito tem uma plantaçãozinha de maconha lá no fundo da casa dele. E aí, como é que fica? Não, mas peraí, eu tô aqui produzindo minhas 40 gramas. Mas isso é proibido. Isso é proibido aí. Mas olha só como é que é. Peraí, eu não quero comprar do traficante, então o que eu fiz? Eu tô plantando aqui, né, a minha maconhazinha no meu uso pessoal, não tô atrapalhando ninguém, não tô... vai chegar um ponto
do jeito que as coisas estão indo, que daqui a pouco vai ser permitido você ter uma plantaçãozinha, porque afinal de contas vai evitar até o traficante, né? Uma boa sustentação para quem quer, né? Infelizmente, legalizar esse tipo de coisa. Não, eu estou plantando aqui exatamente para não estar na biqueira. Daqui a pouco só falta alguém vir com essa ideia, né? E a maconha é a porta de entrada de outras drogas, né? E quem é dependente químico ou foi dependente químico sabe do que eu estou falando. A maconha abre a porta para outras drogas. Então é muito ruim. Infelizmente o Brasil vai de encontro mesmo contra, né, alguns princípios básicos da família, da vida em sociedade. Por isso que na minha candidatura a vereador aqui em São Paulo, eu defendo a fé. Eu sou um cristão praticante aqui da Igreja Mundial do Poder de Deus, mas também por conta que nós temos que defender os bons costumes e a segurança pública. São os pilares da minha candidatura a vereador aqui em São Paulo, Bispo Jorge. O número do senhor é o 44... 123. 123. Fácil de gravar, né? 4423. Então é pela fé, pela família, pelos bons costumes que também estão sendo deixados de lado aqui no nosso país, infelizmente, pela segurança pública que impacta vários serviços e também impacta a vida das pessoas, né? Impacta tudo. A pessoa não pode ir ao hospital insegura. Sim. Não pode ir à escola insegura. Não, o próprio hospital precisa de segurança. Exatamente. A escola precisa de segurança. Você vê, os traficantes chegam ao abuso de muitas vezes vender a droga ali na porta e na proximidade dos colégios. 40 gramas hoje em dia. 40 o traficante está lá com 40 gramas justamente quando ele é abordado pela polícia e fala, não, eu sou usuário. Então, na verdade, isso é um erro enorme, gritante da legislação brasileira, que nem é legislação, né? É uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não foram deputados, senadores que votaram. Aliás, como o senhor bem entende do andamento das leis, né? Como se faz as leis, existe um projeto hoje no Senado, no Congresso como um todo, na Câmara também, proibindo o consumo de drogas no Brasil, reafirmando aquilo que já está na lei. Já está na lei. Não, justamente por conta dessa situação. Tem também um monte de outros projetos de lei tramitando lá. Na minha época já tinha vários, inclusive, tá? Dando legalidade à questão, por exemplo, da maconha. Né? Embora... Nenhum país deu certo. Nenhum país que foi legalizado deu certo. Nenhum. Ah, mas eu vou legalizar porque não sei o quê, papapá, ppp. Ah, fulano já fez, Beltrano já fez. Peraí, vamos copiar as coisas ruins? O brasileiro tem essa coisa, não, mas nos Estados Unidos já foi feito, em tal lugar já foi feito. Estou dizendo que nos Estados Unidos isso acontece, não. Mas exemplos, né? Então eles pegam vários outros países que fizeram isso, mas peraí, vamos lá olhar como é que ficou. Vamos lá olhar o resultado. Portugal se vende abertamente nas ruas e agora, recentemente, drogas sintéticas foram autorizadas. Sintéticas então, também. Veja, a sociedade em Portugal, uma sociedade cristã, eminentemente cristã, vai ser destruída com o tempo. Então, é aquilo que nós falamos, final dos tempos. E Jesus está voltando. E nós não podemos concordar com isso. Por isso que essa luta é contínua de todos nós que defendemos a fé, a família, os bons costumes e também a segurança pública, que é o meu caso. Então, você que está acompanhando aqui esse podcast aqui, muito bacana, eu queria pedir a você, carecidamente, você é eleitor aqui na cidade de São Paulo, as eleições que se aproximam são muito importantes. Às vezes as pessoas se atêm muito à questão do prefeito. Eles acompanham debates e tal. Quando vai chegar na do vereador, sabe, desliga, troca de canal, não quero ver e tal. Não se atém muito. Só que o prefeito legisla em cima de um orçamento que é votado pelos vereadores. E são os vereadores que alteram as leis. E quando o prefeito entra com alguma coisa, depois no final tem que passar na Câmara Municipal para ser aprovado ou não, né? Ele pode ser rejeitado ou não lá dentro. Então, assim, a figura do vereador ela é muito importante, tá? É muito importante. Então, se atenha, olhe com cuidado, olhe com carinho. Doutor Monteiro tem meu voto. Conheço ele, conheço a Giovana, que é a esposa dele, né? Ele é homem de família, tá? Cristão, batizado nas águas, tem dado um bom testemunho e tem uma ficha de serviços prestados aí de muitos e muitos anos, de bons serviços
prestados. Não é à toa que ele é o delegado do povo. Esse apelido não veio do nada, né? É um jargão que ele está usando agora. Como o apóstolo fala, é um título que eu recebi, né? Exatamente. Mas por quê? Porque ele é realmente uma pessoa acessível, uma pessoa que se importa com o que acontece lá na ponta. É isso que me chama a atenção. Está acontecendo lá na ponta. Júlio César, eu gosto muito de história, né? Eu sempre tenho que encaixar alguma coisa de história. O Júlio César, ele foi um general romano muito habilidoso e ele foi muito bem sucedido em suas campanhas. Ele tinha uma afinidade muito grande com os soldados. Ele estava próximo do verdadeiro líder, né? Ele muitas vezes comia com eles. Ele saía da barraca dele, ia sentar lá e bater um papo com os soldados. Aí os soldados ficavam muito felizes, né? Poxa, o nosso general está vindo aqui antes de ele se tornar imperador, né? Ele era comandante de algumas legiões e os soldados ali estavam prontos a fazer tudo o que ele pedia pelo carinho com que ele tinha. Napoleão fazia a mesma coisa. Não era chefe, era líder. Diferente. Napoleão, ele estava sempre ali no meio dos soldados, às vezes ele chegava, os soldados estavam lá se aquecendo numa fogueira. O imperador chegou e calma, a gente sentava ali, batia um papo com eles, comia a comida deles. Então eles se sentiam assim, muito gratificados de ter uma autoridade próximo a eles. Então o doutor Monteiro tem essa peculiaridade. Por que ele é o delegado do povo? Que está perto do povo, perto das pessoas. Ele gosta de estar perto das pessoas. Então eu peço a você o seu voto, peço o voto da sua família, seus amigos. De repente você tem muitas pessoas aí que nem sabem em quem vão votar. E muita gente nem se lembra quem votou na última eleição para vereador. É verdade. Não se lembra. Você votou... Peraí, na última foi o João. Não, peraí, isso foi na. Não lembra. Fala o nome do deputado. Esse não é, esse é deputado, é o vereador. Não me lembro. Aí saiu, não me lembro. Exato. Isso aí não pode cobrar, né? Não, isso aí foi feito pesquisa, não é chute, não. Pesquisa. A maioria das pessoas não lembra em quem votou na última eleição para vereador. Isso é importante porque vai impactar diretamente a sua cidade. Então, no caso de você que é aqui de São Paulo, vote no Dr. Roberto Monteiro, número 44123. Divulga isso aí no grupo da família, né? Ali no grupo da família, no grupo dos amigos e tal. Você estará levando o nome de uma pessoa idônea, uma pessoa que não tem rejeição, a não ser pelos bandidos e ladrões, né? Os marginais. Não gostam, não sei por que não gostam muito de sei, né? Será, né? Mas você sabe que até entre esses aí, com a sociedade, deixa eles lá. Lugar de bandido é na cadeia. Sabe que até entre os próprios criminosos tem muitos que o respeitam. Muitos. Ele tem o respeito. Eu não gosto do doutor Monteiro, não, mas eu respeito ele pelo trabalho e tal, aquela coisa toda. Bom, mas entenda, eu e você como cidadãos precisamos ter pessoas sérias. E o doutor Monteiro é esta pessoa. Muito obrigado, Bispo Jorge, aí, pela oportunidade de falar um pouco sobre segurança pública, sobre minhas ideias também aqui para São Paulo, como vereador aqui da capital. É muito importante o vereador aqui na nossa cidade. As pessoas, às vezes, não percebem essa significância gigantesca do vereador aqui na capital. E nós sabemos que o PCC, agora, essa semana, a Polícia Civil de São Paulo descobriu um banco do PCC com um investimento de 8 bilhões de reais em eleições. Olha só. Financiando candidatos. Então, é o maligno que está por trás disso, fazendo com que candidatos não compromissados com a população e sim com o crime organizado venham a governar ou também a integrar um parlamento. Isso é um problema muito grande. Por isso que eu agradeço aqui o seu apoio, muito me dignifica. O senhor é um exemplo para mim, não só como parlamentar, mas como também um bispo da Igreja Mundial do Poder de Deus, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, e o trabalho também que é voltado às pessoas, ao bem-estar das pessoas, tanto espiritual como físico. Então, muito me honra o seu apoio e agradeço o convite por participar desse seu podcast do Bispo Jorge. Não perca nunca, viu? Aliás, acrescenta para a vida da gente. Nós vamos fazer um outro, se Deus assim nos permitir. Eu estou pensando aqui, mais próximo ali das eleições. Vamos fazer mais um, né? Eu vou pegar, ele tem uma cartilha, a gente vai esmiuçar um pouquinho essa cartilha. Das propostas, né? Como vereador. Como assim? Eu estava olhando aqui o relógio, eu pensei comigo, né? Normalmente os podcasts que dão mais resultados são aqueles que não são tão longos.
que às vezes nem todo mundo hoje consegue ficar, né, muito tempo, e ela tem compromisso, tem uma coisa e outra. Eu olhei assim, falei, já vou encerrando por aqui, mas eu vou chamar um outro. Nós vamos fazer um outro podcast, aí nós vamos esmiuçar mais algumas coisas. Quero agradecer, assim, a sua atenção, a sua audiência. Eu sei que isso aí é muito bom, muito importante, e reafirmo o meu apoio à candidatura dele, da minha família também, tá? E estou aí fazendo campanha para ele, estou pedindo seu voto. E aqui também o apóstolo, Ah, sim, verdade. nossa, da família aqui. O apóstolo também, né? Apóstolo Valdemiro Santiago, a bispa Francileia, a pastora Nina, também a sua esposa. Aliás, a pastora Nina é uma boa ganhadora de votos, hein? Vou falar para o senhor, hein? Ah, é? Ela, na minha campanha política, nas minhas campanhas, ela muito voto para mim. Ele falou uma coisa que me marca, é a minha forma de agir também. Sempre falar a verdade para o eleitor, sempre ser transparente e correto. As pessoas estão cansadas do político fantasminha, que pega o voto e depois some, nunca mais aparece. Nós temos compromisso com as pessoas. Isso eu acho que é o diferencial, tanto seu como o meu. Nós temos sentimentos e vivemos o que as pessoas vivem e sofremos o que elas sofrem também. Acho que é a grande diferença. Há um diferencial aí. Existem profissionais da política, tá? O doutor Monteiro não é um profissional da política. O profissional da política, ele trabalha muito bem aquela questão ali nas proximidades das eleições. E, ocasionalmente, dependendo da circunstância, ele está aparecendo uma coisa ou outra ali. Mas aquele contato com o eleitor se perde, infelizmente. E ele tem uma característica. Esse corpo a corpo é muito importante. Eu gostava muito. Eu também adoro, eu faço como delegado de polícia e vou fazer também, com a graça de Deus, como vereador. Hoje o meu corpo a corpo é diferente, né? Evangelizando nos hospitais, presídios, na rua, né? Na igreja, quando o senhor está na igreja. Eu gosto muito desse contato com as pessoas. Mas na época da política eu gostava muito de ir para a rua, ir lá na feira. Eu era o rei da feira. Sempre gostei de ir na feira. Comeu um pastelzinho também? Comia um pastelzinho, um caldinho de cana. Delícia, não? O problema na minha bate-papo. Na minha época, de candidato, o que era, não é que eles era problemático, você engordava. Porque o povo fazia muita coisa. O senhor vai lá na minha casa, vai lá comer um bolinho, um negocinho, tal, em ti e tal, aquela coisa toda. E você não pode fazer a desfeita, né? Sábado foram 2 feijoadas. Então, tá vendo só? Mas olha, feijoadas abençoadas para... É o carinho, né? Não, e feijoadas promovidas por igrejas para ajudar a obra, né? Para reverter em benefícios para a sociedade, aqueles que mais precisam. Descontar para as pessoas é legal. Assim a gente come até 3 feijoadas, se for necessário. Gente, vamos ficando por aqui. Um abraço grande. Continue aí acompanhando as orações, mensagens que a gente posta aqui no canal, né? Se inscreva. Não é inscrito ainda? Se inscreva no canal. Dá o like, né? Manda os seus comentários. Você que está acompanhando, manda os comentários aí. E a gente está sempre orando por vocês nas madrugadas. Toda madrugada eu acordo e oro por vocês, tá bom? Eu aqui não estou forçando você a nada. Isso é uma coisa bem natural, bem tranquila, né? É uma pessoa que não tem rejeição, excetuando os bandidos e ladrões, não gosta, né? Os marginais, os criminosos. Mas é uma pessoa boa, senão eu não traria o doutor Monteiro, não faria esse podcast com ele de forma nenhuma. Em respeito a você, a sua liberdade de escolha. Claro, eu como seu pastor, o bom pastor conduz as ovelhas ao pasto verdejante. Mas, ó, o pasto verdejante tem que ser seguro, tá? Não adianta ter o pasto verdejante se não tiver segurança, não é verdade? Então, segurança é algo importante. Um abraço, gente. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.